Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui, diretamente do Estúdio Móvel, para falarmos sobre modos verbais. Pessoas, modos verbais. Esse é um vídeo de continuação. No primeiro vídeo nós falamos de modos verbais em que o verbo funciona de maneira plena. O que isso quer dizer? Que ele traz, quando o verbo traz informação de tempo, número e pessoa, tá? Dentro do verbo, ele não precisa de um outro verbo para isso, beleza? E aí são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá? Isso está no vídeo anterior. Neste vídeo aqui, nós falaremos do verbo funcionando como um nome. E aqui, você já começa a perceber como a gramática ela é sistêmica, né? Ela não é só um conjunto de regras, né? Ela é algo que demonstra como a língua funciona, quando ela é bem ensinada. Lá no vídeo de classes gramaticais, vocês vão lembrar que eu separei as 10 classes gramaticais em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são os grupos de classes gramaticais ligadas diretamente ao substantivo, que são quais? O substantivo, pronome, adjetivo e o artigo. Essas 4 classes gramaticais, elas têm algumas coisas em comum. A primeira delas, elas estão diretamente ligadas ao substantivo, que é um nome, né? O que nomeia as coisas. E outra coisa em comum que existe dentro dessas classes gramaticais, né, dessas 4, é que nós podemos, de maneira genérica, chamá-las de nomes. Por quê? Porque elas se comportam como nome, elas se comportam como um substantivo. Pois bem, os verbos na sua forma nominal também se comportam como nome, por isso que eles recebem essas formas recebem o nome de formas nominais do verbo, ou modos verbais nominais, certo? O primeiro deles é o infinitivo. Tá, e o que é infinitivo? Infinitivo é a forma nominal do verbo, é a forma nominal, não, é a forma original do verbo. É quando o verbo não tem nenhuma conjugação, ou seja, ele não tem nem informação de tempo, número e pessoa, e ele não tem nenhuma outra informação que não seja somente a ação do verbo, tá? Correr, por exemplo. Aliás, essa é a maneira que você encontra o verbo no dicionário, ele está sempre na sua forma infinitiva. Correr, andar, brincar, ver, assistir, sentar, e assim por diante, tá? Então veja o seguinte, quando você vai usar o verbo na sua forma infinitiva, ou seja, ele está na forma verbal e não tem as informações de tempo, número e pessoa, você precisa usar um outro verbo para ter essas informações de tempo, número e pessoa. E esse outro verbo recebe o nome de verbo auxiliar. Ou seja, o verbo auxiliar, ele auxilia o verbo principal, que nesse caso vai estar na forma nominal, neste caso específico aqui, infinitivo, ele auxilia o verbo principal para a oração ter as informações de tempo, número e pessoa. Exemplo. Ele deve ir ao cinema. Então, nós temos dois verbos aí. Deve e ir. Os dois verbos, tá? Qual o verbo que traz a informação de tempo, número e pessoa da oração? É o verbo dever. Então, ele deve. Tanto é, e aí aqui cabe um teste, né? Então, sempre que você estiver pensando assim, esse verbo está. Se você tiver dúvida se o verbo está funcionando de maneira plena, ou seja, se ele tem as informações de tempo, número e pessoa, sempre troca o número. Se ele está no singular, joga para o plural. Então, por exemplo, eu falei assim, né? Ele deve ir ao cinema. Joga para o plural. Eles devem ir ao cinema. Quem trocou? Qual o verbo trocou? O dever ou o ir? O dever. Ele deixou de ser deve e passou a ser devem. Por quê? Porque é ele que traz informação de tempo, número e pessoa. Outro exemplo, né? E aqui cabe uma pausa, né? O que é informação de tempo, número e pessoa mesmo? Tempo, passado, presente ou futuro. Número, singular ou plural. E pessoa é a pessoa do discurso. Primeira pessoa é a que fala, eu.
Segunda pessoa, com quem se fala? O tu. No Brasil, nós usamos o você para segunda pessoa. Só no Brasil, só no português do Brasil, tá? Os outros países falantes de português não usam você, usam tu. E o ele, que é a pessoa de quem se fala. Isso no singular. E no plural, nós, vós, eles. Beleza? Informação de pessoa, que eu tô falando aqui, informação de pessoa do discurso, tá? Voltando. Então, o infinitivo, ele é a forma original do verbo, é a forma pela qual você acha o verbo no dicionário, e quando você está usando o verbo na forma infinitiva em uma oração, você precisa de outro verbo para ter as informações de tempo, número e pessoa. Então, o exemplo que eu dei foi eles devem ir ao cinema, ou ele deve ir ao cinema. Eu troquei para o plural, ficou eles devem ir ao cinema. Então, perceba que o ir não alterou, quem alterou foi o deve, porque o deve é que traz informação de número. Vamos alterar o tempo, vamos colocar no futuro. Ele deverá ir ao cinema. Então, passei do presente para o futuro. Ele deverá ir ao cinema. Quem mudou? O verbo dever, né? Passou de deve para deverá. Ele traz informação de tempo. Vamos fazer um outro teste, um último teste. Vamos trocar a informação de pessoa. Então, ao invés de ser ele, vamos trocar, que é a terceira pessoa, vamos trocar para a primeira pessoa, do singular mesmo. Eu. Eu devo ir ao cinema. Então, perceba que sempre... Qual o verbo que alterou? O deve. E o ir, que está na forma nominal, não altera. Por quê? Porque ele está se comportando como um nome. Ele está se comportando da mesma maneira que o cinema se comporta aí. Cinema também é um nome, né? Perceba que eu troco o tempo, eu troco o número, eu troco a pessoa e não troca, o cinema não muda. Assim como o verbo ir. Porque os dois estão se comportando como nome. Certo? Apesar do verbo ir não ser um nome, neste caso aqui, nesta forma dele, ele está se comportando como nome. Então, portanto, ele não traz as informações de tempo, número e pessoa. Quem traz é o verbo auxiliar, é o verbo dever, certo? E aqui a gente podia usar outro exemplo aí. Vamos lá, vamos usar o exemplo de andar, por exemplo. Você deve andar todos os dias. Você tem que andar todos os dias. Então, qual que é? Tem não, né? Vamos usar outro verbo que o tem só muda o tiozinho quando vai plural. Quero um verbo que mude quando vai plural. O deve eu já ouvi, já usei. Vamos usar o tem mesmo, não tem importância. Então, vamos trocar o número do tem, tá? Vamos sair do singular para o plural. Vocês têm que andar todos os dias. Então, o andar continua igual, todos os dias igual também. O tem, no plural, ele fica com acento circunflexo, tá? Vamos passar do presente para o futuro. Você terá que andar todos os dias. Então, passei do presente para o futuro. Qual o verbo que alterou? O ter de novo, né? Em vez de tem, virou terá, tá? Que andar todos os dias. O andar não alterou. Vamos trocar agora a pessoa. Ao invés de ser você, vamos passar para a primeira pessoa. Eu. Eu tenho que andar todos os dias. Percebe? Então, quem alterou? O verbo ter, que é o verbo auxiliar. É ele que traz informação de tempo, número e pessoa. E o verbo andar, ele está na sua forma nominal. Ele não teve que ser alterado. Desculpa, ele não sofre alteração. Por quê? Porque ele está na sua forma nominal. Beleza aí, pessoas? Então, isso é o verbo na sua forma nominal infinitiva. Forma infinitiva. Então, nessa forma, você precisa de um segundo verbo para auxiliar o primeiro. E aí o primeiro é o principal, o outro é o auxiliar. Beleza? Pessoas, hoje eu vou ficar por aqui. Vou só falar dessa forma aqui, porque no outro vídeo vai ser um pouquinho maior, então para não ficar muito grande todos os vídeos, né? Eu estou quebrando aqui em vídeos de no máximo 10 minutos. Beleza? Então é isso. Durma bem, beba bastante água e aproveite sua vida. Até mais. Tchau, tchau.